porque não tem uma estabilidade. Agora, uma pessoa, quando ele tem estabilidade, isso é Deus. Por que Deus não muda? E nem sequer varia? Porque desde o princípio ele já pré-estabeleceu o seu programa. Estão compreendendo? Ele tem um programa consigo, Efésios capítulo 1, pré-estabelecido. E esse programa é perfeito. Então ele sabe, como está lá em Romanos 8, 28, que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Ele. Daqueles que são chamados por um decreto que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E uma pessoa que tem revelação, meu irmão, porque revelação é uma coisa que você vê pela fé. Você talvez não entende, mas você sabe que é real. Então você descansa. Então isso chama-se fé. E você está naquilo, então você tem segurança. E o tempo vai mostrando para você e certificando de que aquilo é a verdade. Até que a sua fé chega a uma perfeição. Deixa eu ler aqui alguma coisa, senão me empolgo e o tempo vai. Sexta-feira eu já roubei uns minutos a mais, né? O profeta falando sobre Moisés, um dos grandes personagens da Bíblia. Agora veja que ele nasceu com este grande dom e essa grande qualidade. Quando ele nasceu, ele já nasceu com aquilo. Irmãos, vamos fixar isso aqui, ó. O que é uma pessoa estável? O profeta disse que até uma das qualidades de um pastor, de um ministro, ele tem que ser uma pessoa estável. Ele não pode ser uma pessoa que muda com os que mudam. Ele tem que ter segurança no que ele está fazendo. Ele não pode hoje estar de um jeito, amanhã está do outro. Hoje nós vamos fazer assim, amanhã nós vamos fazer assim, não. Primeiro, nós temos que aprender um grande segredo. Por que Jesus nunca errou? Estou fazendo uma pergunta. Por que ele nunca errou? Estou fazendo uma pergunta retórica, eu vou dar a resposta do meu jeito. Porque Jesus nunca fez nada. Nunca fez nada, pastor? Não. Ele disse em São João capítulo 14: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por que ele nunca errou? Ele disse: o filho não faz nada sem primeiro ver o Pai fazer primeiro. Ele simplesmente estava para fazer a vontade do Pai, ou seja, como ele mesmo disse, o Pai através dele fazer, porque o Pai era um espírito e o Pai precisava de uma mão, precisava de um olho, precisava de uma boca. Como o profeta disse, hoje Deus também é espírito e está se manifestando em nosso meio. Então a minha boca é a sua boca, o meu olho é o seu olho. Captaram a visão? Por que ele nunca houve engano na sua boca? Porque em São João, no capítulo 12, ele diz que não falava nada sem primeiro receber mandamento do Pai, pelo qual ele ia dizer. Você já imaginou isso? Então, para você fazer uma obra para Deus, Deus não quer que você faça a obra. Deus quer que você se aquieta, que você se posicione, que você se mantenha ocupado, que você se mantenha limpo, que você se mantenha consagrado, que você se mantenha na sua posição para quando Ele precisar te usar, Ele te usar. Só isso. Ele não quer que você faça, que você, porque nós temos que fazer isso, você não tem que fazer nada. Você tem que deixar com que Deus faça através de você. E quando Ele fazer, Ele faz perfeito. Mas esse tem sido o problema. Aí você diz, mas como é que pode ter descanso, pastor? O senhor mesmo fala que vive preocupado, que tem que evangelizar. Sim, eu estou ansioso para a pandemia acabar, para nós evangelizar, para nós irmos lá para o Jardim Paraíso, no nosso salão lá, e fazer trabalhos. Sim. Mas sabendo disto,
sabendo disto, que Deus só vai chamar aqueles que haveriam de ser salvos. Paulo fala e não te calas, porque eu tenho muito nessa cidade que hão de crer em mim. E ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se meu Pai não o trouxer. É isso correto? Não tem como você fabricar cristão. Então, por isso é que você dorme descansado, você tem paz, você tem estabilidade. Irmãos, não tem como você fazer um filhote de urubu virar uma águia, e não tem como você fazer uma águia virar urubu. Cada um produz segundo a sua espécie. Estão entendendo? Você tem que dormir descansado. Faça a sua parte, apenas a sua parte, e deixa que Deus faça o restante. Louvado seja Deus. Então o que devemos fazer é anunciar, é pregar, é divulgar, é zelar. Agora, a vida que está dentro é Deus que define. É coisa maravilhosa. Então os homens têm que mudar, por quê? Porque eles querem segurar as pessoas. E Deus não quer segurar ninguém. Estão compreendendo? Pelo contrário, você vai se surpreender. O profeta diz que no Evangelho de São João, quando ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, da mensagem do desvelar de Deus, ele fala que ele falou aquilo de propósito, para que as pessoas fossem embora. Porque desde o princípio ele sabia quem cria e quem não cria. Ele sabia que simplesmente era uma palha que estava ali, com o tempo iria se levantar. Compreenderam, meus queridos? Mas ele sabia quem cria, por isso que ele até desafiou. Vocês não querem ir embora também? Mas ele sabia que eles não iam. Oh, glória a Deus! E da mesma forma, se você é uma semente de Deus, Deus sabe que você não vai. Estão entendendo? Jamais você vai renunciar ao que você crê. Agora preste atenção, é muito importante isto. Agora vejam que ele nasceu com esse grande dom e essa grande qualidade. Se necessita apenas do raio de luz para trazer a coisa à vida. Se necessita apenas de um contato com Deus. Aí cumpre-se São João capítulo 8. Os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Então quando você vem ao mundo, você já vem com uma semente em você. Porque Deus prometeu a Abraão que a sua semente encheria a terra. E quando ele fala dessa semente, ele não estava falando da sua genealogia, ele não estava falando apenas dos descendentes segundo a carne, mas ele sabia que através de Cristo Jesus haveria uma nova semente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os que são de Abraão, são da fé, são filhos de Abraão. Então quando você vem ao mundo, você já vem com essa semente que é a fé. É por isso que você ouve a palavra de Deus e crê nela. É por isso que os filhos de Abraão conseguem passar da morte para a vida. Porque aquela semente, enquanto ela não for para a terra, enquanto ela não receber o raio de luz do sol, enquanto ela não receber a umidade, ela está morta, embora tendo vida lá dentro, mas ela está morta. Agora, se ela for para a terra, como disse Jesus, se o grão de trigo não cair, fica ele só, mas se ele morrer, ele dará mais frutos. Então esta semente que está dentro de você, que é a fé, que você já vem ao mundo, é a sua eleição, já vem no mundo com ela. Quando o raio de luz bate, que a palavra de Deus bate naquela eleição que está lá dentro, é impossível você não reagir. Compreenderam?
Então essa é a semente, que é Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, isso quer dizer pela fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. Por isso nunca Jesus disse: aquele que ouvir a minha palavra será meu filho. Não, os que são meu, os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Ele não disse: quem ouvir a minha palavra vai ser minha ovelha. Isso, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: porque sois filhos, ele enviou o Espírito de seu Filho, por isso nós clamamos: Abba, Pai. Que coisa! Agora, como que Deus vai mudar se Ele já sabe que está estabelecido? Ele sabe que quando chegar a hora, não tem quem segura, aquilo virá à luz. É como uma semente na terra, quem vai segurar que ela não nasça? É uma lei da vida que ali está dentro. Então por isso que eu durmo descansado, e você deve dormir descansado, apenas faça a sua parte. Porque se ali tiver uma semente de Deus, não há demônio suficiente no inferno, e ainda que poderia encher 5 vezes mais o inferno, não dará conta de barrar um filho de Deus de se manifestar. Como